Vamos lá então, começando a entrevista coletiva. Professor, boa tarde. Boa tarde. Eu sei que às vezes as perguntas se tornam repetitivas e daqui a pouco a análise do senhor também, mas o Concórdia vem jogando bem, vem tendo as suas boas oportunidades, acaba perdendo gols, como o senhor já disse, depois acaba caindo um pouco de produção e hoje acabou tomando o gol no final. Diante disso e daquilo que o senhor já explicou, e acaba daqui a pouco tendo que optar por alguns jogadores do banco, e aí cai um pouco o rendimento da equipe. Como é que o senhor avalia esse resultado em que o Concórdia foi bem, praticamente, grande parte do jogo, mas acabou tomando o gol no final? Boa tarde. Eu vejo da seguinte forma, o futebol, você tem que ser muito eficiente sempre. Nós todos sempre temos que ser eficientes, nós temos que fazer as coisas darem certo, e para isso é dedicação, é envolvimento de todos, né? Nós hoje fizemos o primeiro gol aos 9 minutos, se não me engano, e aos 30 segundos, ou menos que isso, nós já tivemos uma oportunidade de um gol imperdível. Nós estávamos 2 jogadores para o goleiro. Então, tu faz esse tipo de situações acontecerem, fazer gols, tudo isso, o gol transforma tudo, muda tudo no futebol. Tanto, principalmente quem está buscando a vitória, e o adversário também, né, no posicionamento do adversário. Então a gente criou essas situações. O adversário nosso, Novo Hamburgo, foi dar o primeiro chute no nosso goleiro aos 37 do primeiro tempo, né? Acho que foi 37, até olhei no relógio. Mas do 37 aos 40, e até que o juiz terminou, nós deixamos cabecear 2 bolas, uma jogada que a gente conversa, fala, e até teve bola na trave, defesa do Sidão, em questões aí de 8 minutos, né? Porque o primeiro chute foi aos 37. Até lá nós tivemos oportunidade, até então nós tivemos muitas oportunidades, criamos situações que poderíamos ter finalizado a gol, feito o gol, e acabamos desperdiçando impedimento, a bola que às vezes para o chute acabamos errando. E isso que nós temos que, o futebol exige de você ter um bom passe, um bom chute, a finalização, a tranquilidade, a leitura de jogo, isso precisa ter. Mas foi no primeiro tempo, assim, tirando essas bolas paradas deles, as paradas, né, e esse chute aos 37 minutos, um jogo que estava sob controle, e nós jogamos muito bem, né, merecendo não só a vitória, mas até um placar maior. E no segundo tempo começamos o jogo bem também, criando oportunidades, pouco mal, às vezes o atacante um pouco mal posicionado, porque nós tivemos 5, 6 impedimentos, né? E você estava no meio de 2 zagueiros, um segundinho a menos que você segura, um pouquinho mais de atenção na hora de quem vai enfiar a bola, de quem se posiciona, né, para retardar um pouquinho, para dar essa velocidade. Nós saímos várias vezes de frente para o gol, tivemos situações de fazer o gol, e aí chega um momento que você tem que fazer as mudanças, né? Nós estávamos com Ticolé e Silas, com 2 cartões amarelos, eles trocando, colocando os jogadores já descansados. Então eu comecei a fazer as trocas, e eu participei diretamente desse resultado. Então eu vou isentar os atletas e vou passar a culpa para mim, porque eu tirei Silas, que estava com cartão amarelo e já estava desgastado. Tirei esse jogador, colocando um jogador que é da mesma função, o Rui, que está voltando e que treinou bem durante a semana, correu para jogar 20 e poucos minutos, 30 minutos. Então, foi a troca que eu fiz. Depois, na sequência, o Lenga já estava perguntando para mim quanto tempo tinha, já estava desgastado, eles trocaram o lateral esquerdo, colocaram o Assis, né, para justamente atacar, e o meia por dentro. Então, a gente precisava mais de um jogador mais descansado para aquele setor ali. Então, nós tiramos o Lenga, né, para colocar, para fazer 2 trocas, e como nós estávamos com 2 atacantes lá na frente, a gente colocamos o Barcélio para fazer 3 contra 2, adiantar um pouco o Claudinei, e aí colocamos o Marquinhos, né, para jogar, e o Ticolé mais solto na frente. E depois eu optei em eu tinha que tirar Thiago ou Rodriguinho, né? Queria colocar um pouco de velocidade a mais. Eu coloquei o Alberto e optei em tirar o Thiago, onde
os dois, tinha ele e o Ticolé com cartão, e eu queria um pouco de fôlego novo na frente, para termos mais velocidade também, como foi por dentro, né, com a entrada de Rui e de Marquinhos. Eu optei em colocar o Alberto, e depois o TT, que pediu para sair, a opção que a gente tinha. Eu não podia botar o Ticolé na lateral com cartão amarelo, qualquer falta está expulso. Então mantive o Ticolé e colocamos o Bacérgio, que é um zagueiro canhoto que já jogou na base de lateral, até treina às vezes de lateral. Foi as trocas que a gente fez, mas as trocas, elas são exclusivamente, eu digo assim, eu sou culpado porque eu fiz as mudanças, e eu sei muito bem que os atletas que entraram não corresponderam às expectativas que eu gostaria que eles correspondessem, aquilo que eu vejo no dia a dia. E aí o time acabou indo, né? Acabou indo muito para trás, e tivemos um time maduro dentro de campo para quê? Para segurar a bola, para cadenciar o jogo, que era o que precisava no momento, e a gente não conseguiu fazer isso. E no gol deles, já aos 47, quase 48 minutos, tem um jogador no meio de 3 nossos. Ele acompanha o rebote e nós não acompanhamos. Todo o nosso sistema, os 3, 4 que estavam lá atrás, se você vê o gol, todos são defensores. O rapaz chuta, o Rui escorrega, o rapaz consegue levar a bola, chuta o gol. O que está longe da jogada, ele acompanha o chute, acompanha o rebote, e nós não acompanhamos o rebote. Quer dizer, deixamos o Sidão fazer a defesa e não acompanhamos o rebote, e fomos penalizados pelo gol de empate. A equipe recuou muito e não era esse o nosso objetivo. Então, como eu disse, o futebol, a gente tem que ter muita equilíbrio dentro do jogo, muita visão do que está acontecendo. E aqueles que entram, eles têm que sempre ser, a gente sempre espera que o resultado seja a melhora do que ainda aquele que está. Ele entra num setor descansado, analisando o jogo. Eu imagino que todos analisam o jogo aqui fora, eles que estão no banco. E essas foram as trocas que a gente tentou fazer para buscar esse segundo gol, para ter uma equipe por dentro com jogadores descansados, com outro atacante descansado também na frente. Tentamos organizar atrás, mas infelizmente as mudanças que eu fiz, elas não surtiram o resultado que eu gostaria que tivessem acontecido nessa tarde. Boa tarde, Itamar. Boa tarde. O senhor falava, né, dessa situação que os jogadores, por exemplo, o Rodriguinho cansou de ficar impedido, o Vini Ticolé também, aquela ansiedade, né, segundos, né, de você sair um pouquinho antes, você chega em condições de marcar e chegava cara a cara com o goleiro. E no segundo tempo também, parece que o time, quando passa da segunda parte do segundo tempo, o time recua, e o senhor observava, o senhor a todo momento mandava o time sair, principalmente 35, 36 minutos por ali. E o Novo Hamburgo cresceu, não em conclusões, mas cresceu em volume de jogo, e acabou fazendo o gol de empate, que foi ruim para o Concórdia. O torcedor compareceu também, já estava comemorando a vitória, e o senhor sempre fala, né, redundante, até o senhor todo momento fala que eu pedi posicionamento melhor, teve 3 jogadores posicionados, não saíram no momento certo. É complicado, né, o senhor chegar e falar sempre, né, o Itamar, a mesma coisa, né, claro, e a pergunta que a gente faz também é redundante, sempre a mesma coisa e tal, porque falta, né, falta aquele detalhe, às vezes numa marcação, num posicionamento à frente para marcar o gol. Boa tarde, mas é o que eu estava acabando de falar, e como eu estou falando assim, que puxa, eu trago para mim a responsabilidade do resultado, porque eu procuro fazer as trocas para evoluir, a equipe crescer. Mas eu não vou nem falar daquilo que eu penso, né? Porque a gente tem que sempre ser ponderado e tem que ter resiliência para passar pelos momentos difíceis que a vida nos traz e o futebol traz, né? Como esse, um resultado que a gente não queria. Então eu tenho que chegar aqui e manter um equilíbrio, uma tranquilidade, mas só eu sei como por dentro eu fico e estou. Agora também eu sei que, como atleta que fui, o atleta dentro de campo ele tem que ter uma leitura, ele tem que estar muito atento dentro do jogo, para um posicionamento, para um passe, para uma diagonal. E tudo isso é questão do atleta ter essa visão, de ter esse comprometimento, essa leitura de jogo. E é necessário isso de cada um de nós, né? E por mais que a gente fale, por mais que a gente cobre e oriente,
às vezes você não tem o resultado que você quer. Quer dizer, eu queria uma equipe agredindo, marcando forte no meio e sendo rápida no contra-ataque, fazendo as inversões como a gente fez no início do primeiro tempo, quando a gente dominou totalmente o jogo e criamos muitas oportunidades. Mas aí você depois começa a mudar isso, aí depois quando você faz um gol, parece que dá a impressão que não vai fazer o segundo quando eu quero. Não é assim, você tem que construir o segundo de novo e manter o pé no acelerador para você não ir parando. E aí a gente tenta e a gente corre o risco, como eu disse, de tentar, né, e às vezes as coisas não acontecer, né? Aí depois que acaba um jogo, aí é claro que fica fácil para alguém dizer, mas você poderia ter feito isso, essa troca, ou aquela outra, né? Vários se aparecem, né? Que você poderia ter feito essa, botado aquele, normal. Mas eu também posso falar a mesma coisa, mas se tivesse feito o gol, e se tivesse feito aquilo que a gente treina e pede, mantido, continuado, então tem os dois fatores, então quero deixar, como eu disse aqui, deixar esse jogo aí como um exemplo de quando a gente tenta, e eu tentei, as coisas não aconteceram, então eu sou o culpado disso, e tirar essas culpas, tirar esse peso dos atletas, né? Mas também dizendo para eles que quando entra e quando a gente está vestindo a camisa de um clube, a gente tem que estar sempre muito concentrado, porque você vê que hoje no gol um escorrega porque escorregou sem querer, mas um lance, um escorrega, o outro não acompanha, essas coisas mínimas assim, dá gol. Aí para nós a gente tem às vezes situações claras, não dá gol. A questão é uma coisa, algo mínimo também, não, é que às vezes a gente tem a condição de fazer, não faz, e acaba no final a gente sendo penalizado, tomando o gol da forma que a gente tomou, da maneira que foi que a gente tomou. Então como eu disse agora no vestiário, nós continuarmos trabalhando, acreditando sempre, porque há 3 rodadas atrás nós tivemos que buscar 4 pontos, fazemos 7 pontos em 10, né? E muita gente também não acreditava nisso. A equipe do Concórdia não vai fazer isso. Nós conseguimos em 10 pontos fazer 7, né, nos 3 jogos que tivemos, e agora nós temos 2 jogos fora, né? Temos um jogo com o Ercílio muito difícil, depois temos confronto direto, temos outro confronto direto com a equipe lá de Curitiba, São Joséense, mas aqui a gente vai continuar, eu sempre acreditando, porque coisas fáceis, as fáceis não, elas no futebol não tem, né? Nós temos que continuar trabalhando aqui, se dedicando mais e mais, e acreditando que a gente pode, né, conquistar nesses jogos fora aí o resultado que a gente não conquistou hoje, para continuar brigando por essa classificação. Boa tarde, professor. Boa tarde. Já são 2 jogos, né, que o time consegue abrir o placar ali, fazer um gol no primeiro tempo e acaba tomando o gol nos acréscimos. Como você falou, o time recuou, né, acabou recuando ali na metade do segundo tempo e parecia que a perna do jogador estava pesado, que eles estavam cansados. O que está acontecendo que é tão recorrente esse comportamento da equipe? Não, eu não boa tarde. Nós não temos essa sua pergunta, uma pergunta muito boa, mas não é por causa de cansaço de atletas. Sempre quando a equipe recua ou volta para trás, isso é o do próprio atleta, jamais é uma orientação nossa, olha, volta, defende. Para você ter uma noção, as trocas, por isso que eu falei que eu sou culpado do empate hoje. Porque lá em Novo Hamburgo, por exemplo, eu fiz trocas, né? E as trocas, elas foram tão valiosas que um desses atletas entrou e fez o gol aos 50 minutos do segundo tempo. Então, quando você faz trocas e o atleta corresponde àquilo que a confiança que eu tenho neles, ele corresponde, a equipe lá agrediu a equipe do Novo Hamburgo, fez o segundo gol, podia ter feito terceiro, e foi uma equipe que agrediu o tempo todo. E quando a gente faz as trocas e elas não acontecem como a gente imagina, o que acontece é isso, você acaba dando espaço para o adversário ter um pouco mais de posse de bola e corre os riscos como a gente correu hoje. Então é isso que acontece às vezes, né? A gente fez 5 trocas e eu,
como eu disse, a culpada não é de quem entrou, a culpada é a gente que eu tentei fazer com que a equipe mantivesse, né, o padrão e que estava, e infelizmente ainda não aconteceu como a gente imagina que possa acontecer, porque a confiança que eu tenho em cada um dos atletas, aquilo que eu vejo no treinamento, o torcedor não vê, mas eu vejo, a comissão técnica vê, os diretores vejam, então em cima dela vê isso. Então em cima disso tudo a gente procura fazer as trocas, dá sempre oportunidades, né? E às vezes as coisas não ocorrem como a gente gostaria e acaba acontecendo o que aconteceu hoje. Professor, eu até anotei na mão aqui duas frases suas. A leitura do jogo e a tomada de decisão. Em muitos momentos a gente percebeu, e aí uma análise nossa na transmissão, é de que o jogo ficou muito corrido. Aquele bola cá, bola lá, aquele jogo corrido de um lado para o outro, com o Concórdia vencendo por 1-0. Não faltou daqui a pouco, e essa correria às vezes acaba desgastando o jogador, porque principalmente quando ele tem a oportunidade e não faz, desgasta o corpo, pela questão física e também a cabeça, porque mentalmente, porque cria as oportunidades e não faz. Não está faltando aí daqui a pouco uma malandragem, não quero aqui falar do antijogo, digo malandragem porque isso faz parte do futebol. Daqui a pouco há um jogador cair, dar uma segurada, ou algum jogador mais experiente chamar o jogador e dizer assim, vamos tocar um pouco mais a bola, vamos cadenciar um pouco mais, porque ganhando o jogo de 1-0, a equipe tentava ir para frente, mas acabava abrindo para o contra-ataque do adversário. Não falta daqui a pouco alguém chamar a responsabilidade e dizer assim, pessoal, vamos baixar um pouquinho, não querendo ser contrário do pé do acelerador que o senhor disse, mas daqui a pouco dá uma segurada quando está vencendo o jogo. Não concordo com você, porque eu vejo que quando eu falo do pé no acelerador era para a resposta dela, a pergunta dela, de a gente não recuar, né? De a gente manter aquilo que a gente vem fazendo organizado e buscando o gol, como a gente estava fazendo, como a gente fez durante muita parte do tempo, boa parte do jogo. Agora, essas questões, né, de você força o jogo, força um passe, erra, aí se desgasta para voltar, isso entra na questão passe, isso entra na questão tomada de decisão, entra numa questão que você colocou bem, a experiência do atleta de na hora de acelerar, de parar, né, de parar um pouco, de pisar na bola, mas isso tudo passa diretamente pelo treinamento, pelo aquilo que a gente fala no dia a dia, que a gente passa, orienta isso é uma responsabilidade nossa. Mas a execução passa diretamente pelo aquele que executa, né? Para lembrar qual é o momento, o que eu posso fazer, o que eu não devo, como que eu devo agir nesse momento, eu forço, não forço. Então essas decisões competem àqueles que são instruídos também a tomarem, né? E nesse momento aí, no segundo tempo, nós tínhamos uma equipe por dentro, principalmente, muito experiente. Nós tivemos ali o Arei jogando, com o Rui jogando, com o Ticolé, com o Marquinhos que acabou entrando. Quer dizer, era uma equipe experiente, ainda estava uma equipe que pode, né, segurar, pisar. Então, infelizmente, a gente acelerou, né, acabou, às vezes, perdendo essa bola e tivemos que ter todo um desgaste para retornar, para recuperar essa bola. E todos esses fatores, né, juntos, a gente acabou perdendo a condição de fazer o segundo e proporcionando, às vezes, para o adversário um contra-ataque. Mas estava tudo sob controle até o momento que a gente realmente começou a baixar as linhas, né, e dar a posse de bola mais para o adversário. E um dos lances casuais, né, um chute, como eu disse, a gente não teve atenção de acompanhar o desenrolar desse chute, do rebote, e acabamos no final do jogo já tomando esse gol de empate, e que todas essas coisas que a gente sofre, que todas essas coisas que a gente luta e batalha tanto, que isso tudo sirva para a gente aí, para todos nós aí, de mais experiências para que a gente possa, todos nós, evoluirmos cada vez mais, porque nessas horas de dificuldade, nessas horas que a gente queríamos uma vitória, conquistamos um empate. Essas horas a gente tem que ter isso, saber onde que erramos, no que, e em cima disso, né, procurar a gente crescer, se fortalecer como tem sido aqui semanalmente aqui no Concórdia. Para o próximo jogo o senhor tem a volta do Robson, né, que estava suspenso e tal. É um jogador que marca muito no meio de campo. Fazendo uma projeção, Itamar, para os próximos 2 jogos, o que dá para buscar diante do Hercílio e também já emendando diante do São Joséense?
Aí nós temos 2 jogos difíceis fora, que nós temos que buscar pontos, nós temos que fazer pontos aí, nós temos que vencer jogos fora, nós temos 6 pontos para disputar, que nós não podemos voltar para cá se não conquistarmos pelo menos 4 desses pontos, ou até 6, né? Nós temos essa nossa intenção. E para isso que a gente vai continuar trabalhando e acreditando nisso, mas essa é a nossa busca, porque a gente já conseguiu isso outras vezes, reverter e fazer. É difícil, mas demanda trabalho, demanda acreditar, e essa é a nossa busca nesses 2 jogos que nós temos agora por fazer. E a volta do Robson, claro, vai ser importante para nós, né? Mais um jogador experiente, um jogador de muita lucidez dentro do campo. E isso também sempre é um ponto para nós aqui que também atrapalha. A gente não consegue dar uma continuidade a uma equipe, né? Você não consegue repetir a formação de um jogo para outro jogo. A gente sempre tem algum problema, né? E então você não consegue dar essa sequência. E isso também é difícil, né? Porque você não consegue colocar lá uma equipe 3 jogos seguidos, né? Para dar uma continuidade. Então a gente está tendo essas dificuldades, ou por cartão, ou por algum problema de lesão, ainda mais agora nesses 4 jogos seguidos que teve em 2 semanas, né? Mas a gente pretende organizar essa equipe e no próximo viajarmos. Nós temos uma viagem marcada para quinta-feira, né? É uma viagem longa, descansar bem e ir em busca dessa vitória que é possível.